O CEO milionário encontrou sua faxineira dormindo na poltrona de couro branco. Poderia demiti-la na hora. Em vez disso, abriu o laptop e trabalhou em silêncio por 45 minutos ao lado dela. O que fez, depois deixou a cidade inteira sem palavras. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Rodrigo Cavalcante nunca imaginou que o dia em que perdeu 12 milhões de reais seria o dia em que encontraria algo que não tinha preço. Eram 14 horas de uma terça-feira fria de junho, quando ele cruzou o hall de mármore do edifício Jardins Tower, o crachá balançando no peito com aquele movimento de sempre, os passos cadenciados como um metrônomo que nunca atrasava, nunca adiantava, nunca errava o compasso. O porteiro o cumprimentou com um aceno respeitoso e Rodrigo respondeu com um gesto de cabeça, o mínimo necessário, o suficiente. Era assim com tudo. O mínimo necessário, o suficiente. Ele havia aprendido ainda jovem que eficiência era uma forma de respeito e que o tempo desperdiçado em amenidades era tempo roubado de algo mais importante. 14 anos construindo a Cavalcante Engenharia na base dessa crença haviam transformado o princípio numa espécie de dogma pessoal, tatuado mais fundo do que qualquer pele. A dor de cabeça havia começado às 11 horas, num intervalo entre duas chamadas de vídeo. Primeiro como uma pressão discreta atrás do olho direito. Depois como um pulsar constante que não combinava com planilhas, nem com o silêncio frio do seu escritório no 18º andar. Ele havia tomado 2 comprimidos de dipirona com água mineral, sem saborear nem a água, nem o gesto. Havia olhado para a tela por mais 40 minutos e havia concluído com a frieza clínica de quem analisa variáveis que continuar seria improdutivo. O contrato com a construtora Vitório havia desmoronado naquela manhã, depois de 6 semanas de negociação, porque o sócio minoritário da Vitório tinha mudado de ideia numa reunião de última hora e Rodrigo não havia estado presente para segurar o acordo, com a força daquele olhar que as pessoas descreviam como hipnótico e intimidante ao mesmo tempo. 12 milhões de reais que escorregaram por uma fissura de 2 horas. Não era raiva o que ele sentia, era algo mais frio do que raiva. Era a consciência exata de onde o sistema havia falhado e a certeza de que ele nunca repetiria aquele erro específico. Decidiu voltar para a cobertura porque trabalhar em casa era, paradoxalmente, mais eficiente quando a dor de cabeça transformava o escritório num lugar hostil. A cobertura de 280 metros quadrados no 15º andar do edifício Caledônia era a extensão arquitetônica da sua mente, branca, precisa, silenciosa. Pisos de cimento queimado polido, sofás em linho off-white, a cozinha americana com bancadas de quartzito negro, onde raramente era preparada uma refeição que não fosse café ou torrada. Poucas obras de arte, escolhidas por curadores e não por sentimento, porque ele havia admitido a si mesmo, numa noite de lucidez desconfortável, que não sabia o que sentia diante de uma tela pintada e que fingir o contrário seria uma forma menor de mentira. As janelas imensas davam para a Alameda Santos e para o perfil irregular dos prédios dos jardins, e nos dias claros, quando São Paulo permitia, era possível ver até o Parque Trianon como uma mancha escura e generosa no meio do cinza. Rodrigo entrou na cobertura às 14h04, soltou o paletó no gancho da entrada com um movimento automático, afrouxou o nó da gravata e caminhou em direção ao escritório que ficava no corredor lateral, passando pela sala de visitas. Foi ali que parou, completamente, os pés como soldados numa ordem que não tinha vindo de nenhum superior, apenas de algo visceral e antigo que a disciplina nunca havia conseguido dominar completamente. Sônia Aparecida. Ferreira estava dormindo na poltrona de couro branco. A cabeça inclinada para o lado direito, o queixo quase tocando o ombro,
O corpo completamente entregue àquele descanso que o sono profundo concede quando o corpo não aguenta mais negociar com a consciência. O pano de microfibra amarelo ainda estava na mão direita dela, os dedos curvados em torno do tecido, com uma pressão que o sono não havia dissolvido. Como se o corpo soubesse, mesmo inconsciente, que havia trabalho a fazer e que soltar era um luxo que não estava disponível. Rodrigo ficou parado 40 segundos. Ele sabia que eram 40 porque o relógio no pulso marcava com aquela precisão suíça que custava mais do que o salário anual da maioria das pessoas que ele conhecia, e porque contar era um hábito de quem organiza o mundo em unidades mensuráveis. O celular já estava na mão, a tela iluminada, o contato da empresa terceirizada já carregado. Era o que fazia sentido. Era o protocolo. Uma funcionária dormindo em horário de trabalho, num imóvel de cliente, era uma falha grave o suficiente para justificar remanejamento imediato. Ele havia feito isso antes, não com crueldade, mas com aquela impessoalidade que as pessoas chamavam de frieza e que ele chamava de justiça. Processos existiam para ser seguidos, exceções corroíam estruturas. Mas então ele viu as mãos. Não de forma abstrata, não como um dado periférico no campo visual. Viu de verdade, com aquela atenção que costumava reservar para contratos e projetos de engenharia. As mãos de Sônia eram as mãos de alguém que havia trabalho com o corpo inteiro por décadas sem descanso suficiente. A pele nos nós dos dedos estava rachada em 4 pontos, com aquela tonalidade avermelhada que indicava ressecamento crônico e não o ressecamento temporário do inverno. As cutículas estavam gastas, as palmas, visíveis porque os dedos estavam levemente abertos em torno do pano, tinham a textura de quem conhecia cal, detergente industrial, pisos frios e superfícies que resistem. Eram mãos que contavam uma história que nenhum currículo jamais traduziria adequadamente. Rodrigo baixou o celular, não discou, ficou olhando. As olheiras de Sônia eram profundas demais para serem cobertas pelo corretivo bege barato que ela usava. Aquele tipo de maquiagem que tenta esconder o cansaço, mas só consegue mudar a cor do cansaço sem apagá-lo. Os pés, calçados num tênis branco já amarelado pelo uso e pelo tempo, tinham a sola começando a descolar no lado esquerdo, uma fissura pequena, mas definitiva, que ela provavelmente havia percebido e decidido adiar, porque adiar era mais acessível do que resolver. Havia algo na cena que Rodrigo não conseguiu nomear imediatamente. Não era pena. Pena era uma emoção que ele havia aprendido a desconfiar, porque carregava condescendência embutida e ele não era condescendente. Era outra coisa. Era a sensação específica de estar diante de uma evidência que contradiz um pressuposto que você nem sabia que tinha. Ele se moveu devagar, com a silenciosidade que o apartamento imaculado facilitava, e foi sentar no canto mais distante da sala de visitas, no banco de couro escuro que ficava próximo à janela e que raramente recebia alguém. Abriu o laptop. Começou a trabalhar. A luz fria da tarde de junho entrava pelas janelas em ângulo baixo e criava aquelas sombras alongadas que transformam os ambientes sem que as pessoas percebam. O som dos dedos no teclado era discreto, o suficiente para não perturbar, e Rodrigo descobriu, naqueles primeiros minutos, que havia algo curiosamente diferente em trabalhar naquele silêncio compartilhado. Não era o silêncio habitual da cobertura, que era o silêncio de um lugar onde ninguém mais existia. Era o silêncio de 2 seres humanos ocupando o mesmo espaço sem exigir nada um do outro. 45 minutos depois, Sônia acordou com o sobressalto de quem é arrancado do sono por algum alarme interno de culpa e urgência. Levou a mão à boca antes mesmo de abrir os olhos completamente. O gesto automático de quem aprendeu a abafar sons em situações onde sons eram um problema. Quando os olhos de Sônia encontraram Rodrigo, a 3 metros de distância, com o laptop aberto e o olhar na tela, o sangue pareceu abandonar o rosto dela numa fração de segundo.
A pele morena ficou cinzenta de um jeito que só acontece com medo genuíno, o tipo que não obedece à lógica e vai direto para o sistema nervoso. Ela se levantou da poltrona tão rápido que o pano de microfibra caiu no chão e ela não o recolheu, o que era incomum para alguém cuja profissão envolvia nunca deixar nada no chão. "Por favor", ela disse. E a voz estava embargada pelo sono e pelo pavor ao mesmo tempo. "Eu me demita, mas não ligue para a empresa. Por favor. Se eles souberem, eu perco o emprego. Tenho família dependendo." Rodrigo levantou a mão esquerda sem tirar os olhos da tela. Um gesto curto, preciso, que significava pare. Sônia parou. O silêncio se instalou novamente, diferente agora, carregado com a respiração acelerada dela e com o pulsar da situação que nenhum dos dois sabia exatamente como nomear. "Cadê o café?" Rodrigo disse, ainda sem olhar. Sônia piscou. Uma vez. Duas. O senhor quer café?" "Desde as 13 horas. Rodrigo finalmente virou a cabeça, o olhar direto e sem animosidade, apenas constatativo. "A máquina fica na cozinha." Sônia demorou 2 segundos a processar. Então assentiu, recolheu o pano do chão com um gesto rápido e foi até a cozinha. Rodrigo ouviu o som familiar da cápsula sendo inserida, da máquina aquecendo, do jato de café descendo na xícara pequena de porcelana branca que ficava no armário à direita da máquina. Quando ela voltou com a xícara numa bandeja improvisada, o prato de sobremesa que havia encontrado mais próximo, as mãos não estavam tremendo. Ele notou isso. A maioria das pessoas naquela situação teria mãos tremendo. As de Sônia não tremiam. Ela havia se recomposto com uma velocidade que indicava prática, uma capacidade de engolir o susto e continuar funcionando que só vem de muitos anos de situações onde parar não era uma opção. Rodrigo aceitou a xícara sem cerimonioso, deu um gole, continuou trabalhando. Antes que ela saísse da sala, disse, ainda com os olhos na tela, "Quantas horas você trabalhou ontem?" Sônia parou na porta. Havia uma qualidade específica naquela pausa, a qualidade de alguém fazendo um cálculo rápido sobre o que revelar e o que proteger. "O dia normal aqui é de 7 horas, senhor." "Eu perguntei quantas horas você trabalhou ontem." Rodrigo olhou para ela então, e havia algo no olhar que não era julgamento, era a mesma atenção que ele dava a contratos, precisa, interessada nos dados reais, não nas versões polidas. No total. A pausa foi mais longa desta vez. Sônia olhou para o pano na própria mão, como se a resposta estivesse ali. 18, ela disse baixinho. "Saio daqui às 17 horas. Vou direto para o turno do Hospital São Mateus, termino à meia-noite. Segunda, quarta e sexta." Rodrigo não respondeu. Ela saiu. Ele ouviu os passos dela retomando o ritmo de trabalho no corredor, o som do spray de limpeza, o pano esfregando a superfície do espelho próximo à entrada. Abriu uma nova aba no laptop e digitou, no campo de notas que usava para registrar variáveis importantes em qualquer equação que ainda precisava ser resolvida. Hospital São Mateus. Turno noturno. 18 horas de trabalho. Fechou a aba. Voltou para a planilha do projeto que o havia trazido para casa. Mas a dor de cabeça havia diminuído, e ele não conseguiu identificar exatamente quando isso havia acontecido. Nos dias seguintes, a cobertura do edifício Caledônia ficou estranhamente diferente, sem que nada tivesse mudado de lugar. As almofadas continuavam nas posições exatas. O quartzito negro da bancada continuava imaculado. As obras de arte continuavam neutras e distantes nas paredes brancas. Mas Rodrigo passou a chegar às 7 horas, em vez das 6:30 habituais, que coincidiam com o horário em que Sônia começava o turno. Não foi uma decisão consciente, não da forma como ele tomava decisões, com planilhas e projeções. Foi uma mudança que aconteceu primeiro nos hábitos e só depois, muito depois, chegou à consciência como um fato consumado. Ele parou de percorrer os cômodos com o dedo, verificando poeira.
Havia feito isso durante os 2 primeiros anos, em que a empresa terceirizada prestava serviço na cobertura, um hábito de controle que tinha mais a ver com demonstrar autoridade sobre processos do que com limpeza propriamente dita. Parou de deixar bilhetes de reclamação na bancada da cozinha, aqueles papéis dobrados em 2 que continham observações como rejunte do banheiro precisa atenção ou janela do escritório com marca de produto. Continuou notando as mesmas coisas, porque a atenção a detalhes era parte da sua estrutura, mas o gesto de transformar observação em cobrança escrita simplesmente não acontecia mais. Numa quarta-feira, numa semana em que ele havia chegado ainda mais cedo, porque uma reunião às 8 horas havia sido cancelada de última hora, e a cobertura era mais silenciosa do que o escritório para preparar os materiais substitutos, Rodrigo estava no corredor quando ouviu uma melodia. Baixa, quase sussurrada, do tipo de som que só existe quando alguém acredita que está completamente sozinho. Ele reconheceu a música antes de reconhecer a voz, porque era Asa Branca. E havia algo em Asa Branca que atravessava qualquer resistência cultural, qualquer barreira de classe, qualquer defesa construída em 14 anos de meetings em inglês e almoços de negócios em restaurantes com cardápios sem preço. Sônia estava de joelhos esfregando o banheiro do corredor, as costas curvadas sobre a tarefa, e cantarolava sem perceber que havia alguém parado na porta. Rodrigo ficou ali por um tempo que não mediu. Havia algo na cena que desafiava a linguagem que ele normalmente usava para descrever o mundo. Não era eficiência, não era produtividade. Era uma pessoa com o corpo inteiro destruído de trabalho que ainda encontrava música dentro de si e que cantava essa música para o banheiro de outra pessoa num apartamento que nunca seria o dela. Não era raiva o que aquilo provocava nele. Era algo mais parecido com a sensação de olhar para uma equação e perceber que a variável que você havia considerado irrelevante era, na verdade, a que mudava o resultado inteiro. Ele se afastou sem fazer barulho. Rodrigo descobriu sobre a mãe de Sônia pela porteira do prédio, uma senhora chamada Conceição, que havia trabalhado no Caledônia por 11 anos e que tinha o dom específico de conhecer a vida de todo mundo sem parecer intrometida, apenas atenta. Num sábado de manhã, em que Rodrigo desceu para buscar uma encomenda e acabou esperando o elevador de serviço por mais tempo do que planejava, Conceição mencionou, com aquela naturalidade de quem não sabe que está entregando uma informação que vai mudar alguma coisa, que a moça da limpeza do 15 havia chegado mais cedo naquele dia porque na véspera a mãe dela havia tido um episódio ruim. Alzheimer avançado, Conceição disse com aquele sotaque mineiro que transformava tragédias em relatos quase domésticos. A filha dela, a mocinha de 16 anos, ficou sozinha com a avó a madrugada toda, porque a Sônia estava no turno do hospital. Imagine. Rodrigo imaginou, não de forma abstrata, não da maneira como se imagina uma situação que não te pertence. Imaginou com aquela capacidade analítica que havia construído um patrimônio de 150 milhões de reais, mapeando variáveis, calculando pressões, identificando onde o sistema estava próximo de colapsar. Uma mulher de 47 anos, 2 empregos, 18 horas de trabalho 3 vezes por semana, 8 horas nos outros dias. Uma mãe de 72 anos com Alzheimer avançado. Uma filha de 16 que estudava de dia e cuidava da avó à tarde. Um apartamento de 38 metros quadrados em São Mateus, bairro na Zona Leste, onde o metrô chegava, mas demorava, e onde 38 metros eram o que o dinheiro permitia quando o dinheiro era contado. Rodrigo fez os números sem precisar abrir uma planilha, porque os números eram simples e cruéis, da forma que números simples e cruéis costumam ser. O salário das 2 faxinas juntas dava R$ 3.200. O plano de saúde da mãe, com a cobertura mínima para Alzheimer, custava 980.
Sobrava 2.220 para aluguel, comida, transporte, remédios, uniforme de escola e tudo o mais que a vida exige e que nunca aparece quando você lista as despesas em abstrato, mas aparece sempre quando você abre a carteira. Rodrigo ficou imóvel na frente do painel de elevadores por um momento que Conceição não comentou. Talvez porque havia aprendido, em 11 anos de portaria, que os moradores do 15 às vezes ficavam assim, parados, olhando para um ponto no espaço médio, processando algo que não tinha a ver com o elevador. A encomenda chegou, ele pegou, agradeceu com aquele aceno de cabeça que era o máximo que oferecia, e subiu. Na cobertura, sentou na bancada da cozinha, o que nunca fazia, porque a bancada era para apoiar coisas e não para ser apoiada. Abriu o laptop. Não abriu nenhum arquivo de trabalho. Ficou com a tela em branco por 3 minutos, o cursor piscando com aquela paciência indiferente que os cursores têm, e então fechou o laptop. Havia uma matemática na vida de Sônia que ele não conseguia deixar de ver, não porque fosse comovente de forma sentimental, mas porque era uma equação estruturalmente impossível. Você não sustenta 4 vidas com R$ 3.200 em São Paulo. Você sobrevive. Há uma diferença entre as duas coisas que a maioria das pessoas que ele conhecia nunca havia precisado compreender. E Rodrigo percebeu, naquele momento na bancada de quartzito, que ele próprio havia entendido a diferença apenas de forma teórica até então. A crise chegou numa sexta-feira, na 3ª semana de junho, quando o celular de Rodrigo tocou às 10h30 da manhã com um número que ele reconheceu como o da Limpeza Total Serviços, a empresa terceirizada. Era Gilberto, o gerente comercial com aquela voz comercialmente afável, de quem aprendeu que más notícias precisam de embalagem. Doutor Rodrigo, tudo bem? Só para avisar que vamos fazer um remanejamento na equipe que atende o senhor. A Sônia vai para um contrato novo que fechamos no Itaim, escritório maior. É uma oportunidade boa para ela. E vamos designar outro profissional para o apartamento do senhor a partir de segunda-feira. Tá bom? Rodrigo deixou Gilberto terminar. Havia aprendido que interromper era uma forma de mostrar que você ainda não tinha o controle da situação, e que quem tinha o controle da situação esperava o outro esgotar os argumentos antes de falar. Quando o silêncio chegou, ele disse: Gilberto, me passa o contrato que vocês têm comigo aqui. Como assim, doutor Rodrigo? O contrato, o valor mensal, as cláusulas de renovação e de rescisão. Uma pausa. Posso verificar e te passar por e-mail. Não precisa verificar. Eu já tenho aqui. Rodrigo havia aberto o arquivo enquanto Gilberto falava, porque era esse tipo de homem. O tipo que nunca entra numa conversa importante sem os documentos abertos. Pago a limpeza total R$ 8.400 por mês pelo contrato do apartamento. Tenho contratos de 3 empresas que eu indiquei para vocês nos últimos 2 anos, totalizando aproximadamente R$ 22.000 mensais em receita. Correto? Sim, mas ou Sônia Ferreira continua no meu endereço, ou rescindo o contrato comigo e ligo para as 3 empresas que indiquei, informando que houve um problema de gestão que me levou a trocar de fornecedor. Tenho os contatos dos responsáveis. Seria uma conversa de 15 minutos. O silêncio do outro lado era do tipo diferente do silêncio de quem processa. Era o silêncio de quem calcula. Rodrigo reconhecia a diferença porque era capaz de produzir os 2 tipos. Deixa eu verificar a logística, doutor Rodrigo. Ótimo! Aguardo confirmação até amanhã. Ele desligou. Fechou o arquivo do contrato. Voltou para o projeto de viabilidade que estava analisando antes da ligação, como se o intervalo não houvesse existido. A confirmação chegou às 17 horas, por e-mail. Sônia Ferreira permanecerá no atendimento ao apartamento conforme solicitado. Agradecemos a parceria. Rodrigo leu, arquivou o e-mail na pasta de correspondências resolvidas e não pensou mais no assunto naquele dia. Na segunda-feira seguinte,
Sônia chegou às 7 horas, como sempre, com a bolsa de nylon preta a tiracolo e o tênis cujo solado havia sido colado com aquela cola de sapateiro que endurece, mas nunca volta a ser original. Encontrou a cobertura como sempre a encontrava, o apartamento em ordem severa que tornava o trabalho dela mais parecido com manutenção do que com limpeza. A diferença estava na bancada da cozinha. Ao lado do material de limpeza que ela mesma havia organizado na semana anterior, havia um envelope branco, sem nome na frente, apenas apoiado ali com aquela simplicidade de quem coloca as coisas onde devem estar. Sônia o pegou com a hesitação de quem não está acostumada a encontrar coisas destinadas a ela. Virou o envelope, ainda sem nome. Abriu devagar, com aquele cuidado de quem foi ensinada pela vida a não fazer movimentos bruscos perto de coisas que não entende. Tirou as folhas dobradas em 3, o papel timbrado da Cavalcante Engenharia, com aquele logotipo discreto no canto superior que ela havia visto nos documentos empilhados na mesa do escritório e que nunca havia associado ao apartamento onde trabalhava. Leu, releu. Leu uma terceira vez. Era um contrato de emprego direto com a Cavalcante Engenharia. Carteira assinada. Cargo: assistente de manutenção predial e serviços gerais. Salário: R$ 4.800. Plano de saúde familiar. Premium com cobertura para doenças crônicas e neurológicas. Ela leu essa linha 2 vezes, porque a palavra neurológicas era específica demais para ser coincidência. Horário: segunda a sexta, 7 horas às 14 horas. Local de trabalho: Residência Jardins, unidade administrativa. Sônia ficou em pé na cozinha por um tempo que ela não teria conseguido medir. Depois foi até o banco de madeira que ficava no corredor, o mesmo banco onde havia dormido semanas atrás, e sentou. Leu o contrato mais uma vez, desta vez linha por linha, com aquela atenção que as pessoas desenvolvem quando já assinaram coisas que não leram direito e aprenderam o custo disso. O plano de saúde cobria a mãe, cobria o Alzheimer. O salário era 400 a mais do que as 2 faxinas juntas, e era apenas um emprego, com horário humano, sem turno noturno às segundas, quartas e sextas. Sônia percebeu que estava chorando apenas quando a primeira lágrima caiu sobre o papel, e ela levantou a mão rápido para não manchar as palavras, porque havia aprendido, em 47 anos, a não estragar as coisas com seus próprios sentimentos. Ela não chorou com som. Havia aprendido também isso, e no momento em que Rodrigo estava na sala, a 8 metros de distância, o silêncio do choro era uma questão de respeito e também de instinto de sobrevivência. A forma que encontrara de se partir sem incomodar. O corpo curvado sobre si mesmo, os ombros levemente tremendo, o choro saindo pela boca em ondas controladas que ela abafava com o dorso da própria mão. Não era fraqueza. Era a reação de uma mulher que havia carregado um peso por tanto tempo que quando alguém tentava ajudar a segurar um dos lados, o alívio repentino desestruturava o equilíbrio inteiro. Alguns minutos depois, Sônia se levantou, limpou o rosto com o avesso do pulso, pegou o envelope e as folhas, foi até a sala onde Rodrigo estava no sofá com o laptop, os óculos de leitura que ele usava raramente, mas que apareciam nos dias de documentos longos, uma xícara de café já fria na mesa de centro. Ficou na entrada da sala. Rodrigo olhou para ela por cima dos óculos. Os olhos de Sônia estavam vermelhos da forma que olhos ficam quando o choro foi contido e não extravasado, aquele vermelho de pressão e não de abandono. Ela segurava o envelope com as 2 mãos, não com cuidado, mas com força, como se precisasse de algo para segurar enquanto encontrava as palavras. Havia uma dignidade na postura dela que o choro não havia apagado, aquela postura de quem curvou as costas a vida inteira, mas nunca a coluna. Por quê? Ela perguntou. A voz estava firme, mas apenas da cintura para cima, se é que vozes têm cintura.
Havia algo debaixo da firmeza que ela não conseguia esconder completamente, e Rodrigo era o tipo de pessoa que notava o que ficava debaixo das coisas. Ele tirou os óculos, dobrou a haste com um movimento deliberado. Ficou alguns segundos em silêncio, e era um silêncio diferente dos silêncios que ele costumava usar em negociações. Não era tático, era genuíno. Era o silêncio de alguém que está procurando a palavra exata para algo que não costuma colocar em palavras. Porque você trabalha mais do que qualquer pessoa que eu já contratei, ele disse. E a única coisa que eu sei fazer com segurança é reconhecer competência. Sônia balançou a cabeça devagar, os lábios comprimidos, os olhos fazendo aquele esforço de quem recusa o choro por força de vontade pura. Mas o senhor é tão rígido, ela disse. Não era uma crítica, era uma tentativa de entender, de encaixar o gesto dentro da imagem que ela havia construído do homem que deixava bilhetes de reclamação na bancada e percorria os cômodos com o dedo. Rodrigo olhou para ela por um momento antes de responder, e havia na face dele uma expressão que não era autoridade nem distância. Não era a máscara profissional que ele havia usado tão longamente que às vezes esquecia que era máscara. Era algo mais antigo do que tudo isso, algo que tinha ficado guardado nos 4 anos desde o divórcio, crescendo devagar no silêncio da cobertura imaculada. Sou, ele disse. Mas aquele dia, quando você estava dormindo na minha poltrona. Uma pausa. Ele olhou para a poltrona de couro branco e depois de volta para ela. Foi a primeira vez em 4 anos que eu senti que havia vida real nesse apartamento. O silêncio que se instalou depois disso era do tipo que não precisa ser preenchido. Sônia olhou para o envelope nas próprias mãos, depois olhou para ele. Havia uma pergunta nos olhos dela que não era sobre o contrato. Era sobre a vida inteira dela, encaixando ou não naquilo. Sobre aceitar ou não a ideia de que ela merecia uma coisa como aquela. Que não era caridade e não era pena. Era reconhecimento. E que reconhecimento era uma coisa que ela havia deixado de esperar, receber tão gradualmente que não havia percebido exatamente quando havia parado de esperar. Eu assino, Sônia disse. E então, mas preciso de uma condição. Rodrigo ergueu uma sobrancelha. Era o máximo de surpresa que aquele rosto mostrava. Minha filha, Sônia continuou, e a voz ganhou uma camada diferente nessas 2 palavras. Uma camada que as mães reconhecem imediatamente em outras mães, que é o lugar onde toda a força de uma pessoa está concentrada. Ela quer fazer administração. Está no 2º ano do ensino médio. Se um dia, quando ela terminar, o programa de estágio da Cavalcante tiver uma vaga... Sim, Rodrigo disse antes que ela terminasse a frase. Sônia piscou. O senhor não quer saber o nome dela, as notas, nada. Quero saber tudo, ele disse. Mas a resposta já é sim. Isso não muda. Sônia assinou o contrato naquela mesma manhã, sentada à mesa de jantar, que raramente recebia pessoas, porque Rodrigo comia no escritório ou em restaurantes, nunca ali. Usou a caneta que ele havia deixado no envelope, uma caneta comum, esferográfica azul, o tipo que qualquer papelaria vende. E Rodrigo percebeu que havia escolhido aquela caneta especificamente, e não a Mont Blanc, que ficava na sua mesa, porque havia algo naquele gesto que não precisava de peso dourado para significar o que significava. O nome da filha era Bruna. 16 anos, 2º ano do ensino médio na Escola Estadual de São Mateus, primeira da turma em matemática e em história, sonhava em trabalhar com gestão de pessoas, porque, segundo Sônia, ela acha que as empresas precisam de mais gente que entenda de gente. Rodrigo anotou isso no mesmo bloco onde havia escrito Hospital São Mateus. Turno noturno. 18 horas de trabalho. Semanas atrás. Acrescentou. Bruna Ferreira. Administração. Estágio. Confirmar em 2025. Nos meses que se seguiram, algo mudou em Rodrigo Cavalcante de uma forma que não aparecia em nenhuma planilha, mas que as pessoas ao redor começaram a notar com a mesma desconcertante gradualidade com que se nota que uma planta cresceu.
Começou a sair do escritório antes das 20 horas, o que a equipe chamou internamente de o milagre de julho, porque ninguém ousou chamar de outra coisa. Passou a almoçar na sala de reuniões com a equipe nas sextas-feiras, algo que havia sido sugerido pela diretora de RH por 2 anos e que ele havia descartado como ineficiente. Comprou frutas para a cobertura, o que parecia trivial, mas era na prática uma revolução, porque havia algo em ter frutas numa fruteira que transformava um apartamento de showroom em lugar onde alguém morava de verdade. Sônia chegava às 7 e ia até às 14, e nos últimos 15 minutos do turno dela, quando o trabalho estava concluído e ela estava preparando a bolsa para ir embora, Rodrigo havia desenvolvido o hábito de aparecer na cozinha para uma segunda xícara de café. Não havia protocolo para aquilo, não havia nome para aquilo nos manuais de RH ou nas cartilhas de etiqueta corporativa. Era apenas 2 adultos tomando café, e Sônia contava coisas, não de forma calculada, mas da forma natural que as pessoas contam quando percebem que o outro está genuinamente ouvindo. Sobre a mãe, sobre os episódios de Alzheimer, que às vezes eram terríveis e às vezes eram quase engraçados, porque a mãe às vezes acordava convicta de que era 1987 e chamava Sônia pelo nome da irmã morta. Sobre Bruna, que havia entrado no coral da escola e que cantava Asa Branca tão bem, que Sônia havia filmado com o celular e assistido 18 vezes. Sobre São Mateus, sobre o bairro que as pessoas de fora de São Paulo não conheciam e que as pessoas de dentro só conheciam como problema, mas que tinha uma feira livre às quartas-feiras que era a coisa mais bonita que Sônia sabia descrever. Rodrigo ouvia, não com a atenção de quem está aguardando a própria vez de falar, mas com aquela atenção de quem está recebendo algo que não sabia que precisava e que por isso ouve com um cuidado quase excessivo, com medo de perder alguma coisa. Havia 41 anos que ele processava o mundo em dados e metas e variáveis mensuráveis. E havia algo na maneira como Sônia descrevia a Feira Livre de São Mateus que não cabia em nenhuma categoria que ele conhecia, e que por isso mesmo era a coisa mais interessante que ouvia há anos. Numa tarde de agosto ele foi à feira, não disse nada a ninguém. Saiu do escritório às 16 horas, pegou o carro e foi até São Mateus com o GPS, mostrando uma rota que ele nunca havia feito. A feira já estava desmontando quando chegou, as barracas sendo dobradas, os vendedores empilhando caixotes, o cheiro de verduras frescas misturado com aquele cheiro específico de fim de tarde úmido que São Paulo produz em agosto. Comprou um cacho de banana e uma sacola de cenouras de um senhor de boné desbotado que o tratou com a mesma cordialidade que tratava todos os outros clientes, sem saber quem ele era, sem importar-se com o relógio no pulso ou com o corte europeu da camisa. Rodrigo comeu uma banana sentado num banco de praça perto da feira, olhando para a rua de bairro, para as crianças andando de bicicleta, para um cachorro dormindo na calçada, com a absoluta confiança de quem sabe que ninguém vai perturbar. Pela primeira vez em quanto tempo ele não sabia, não estava pensando em nada que precisasse de solução. Voltou para os jardins, com as cenouras no banco do carona, e um pensamento que não conseguia formular com precisão, mas que ocupava o espaço onde a dor de cabeça costumava ficar. Havia algo que ele havia entendido errado por muito tempo sobre o que significava construir alguma coisa. Havia confundido patrimônio com existência, havia confundido eficiência com presença, havia construído um apartamento de 280 metros quadrados, tão perfeito que parecia um manual de procedimentos e tão silencioso que em 4 anos havia produzido exatamente uma instância de vida real, que havia sido uma mulher de 47 anos dormindo numa poltrona de couro branco com um pano de microfibra na mão, sem pedir nada, sem fingir nada, apenas existindo com toda a exaustão honesta que a sua vida havia produzido. Rodrigo descobriu, naquela tarde de agosto, o que havia sentido naquele primeiro momento e não havia conseguido nomear. Não era pena,
Não era admiração no sentido distante que se tem por algo que não te pertence. Era reconhecimento. O tipo de reconhecimento que você tem quando vê em alguém uma qualidade que você perdeu há tanto tempo que havia esquecido que já a teve. A capacidade de estar completamente presente em qualquer lugar que você estiver, mesmo que esse lugar seja o banheiro de corredor de um apartamento alheio, mesmo que o seu corpo esteja no limite, mesmo que a música que você canta seja para as paredes e não para ninguém. Sônia Ferreira estava inteira em tudo que fazia. Rodrigo Cavalcante havia passado 14 anos sendo metade de si mesmo em tudo, espalhado entre reuniões e contratos e números e a solidão bem organizada de uma cobertura imaculada. Numa sexta-feira de setembro, quando Sônia estava prestes a ir embora e Rodrigo apareceu na cozinha com a xícara, ela disse antes que ele perguntasse qualquer coisa: "A Bruna vai cantar numa apresentação da escola semana que vem, quinta-feira, 7 da noite. Uma pausa. "Só falei porque o senhor às vezes pergunta sobre ela." Rodrigo disse: "Quinta-feira eu tenho jantar de negócios." Sônia assentiu, pegou a bolsa. "Claro, só falei." Na quinta-feira, Rodrigo cancelou o jantar de negócios às 6 da tarde, mandou um e-mail educado com compromisso inadiável e chegou à Escola Estadual de São Mateus às 6h50. Estacionou o carro numa rua lateral porque o estacionamento estava lotado e entrou pelo portão da escola pública como qualquer outro pai, avô, tio ou responsável que aparecia para ver uma criança cantar. Encontrou Sônia no corredor, ao lado de uma cadeira de rodas, onde estava a mãe dela, que naquele dia havia acordado razoavelmente lúcida e havia pedido para ir. Sônia ficou parada quando o viu, com aquela expressão de quem não estava esperando e que por isso não tinha defesa preparada. Ele disse apenas: "Você me falou que ela canta bem." Eles assistiram juntos, sentados 2 lugares separados, porque Rodrigo havia chegado depois, e o lugar ao lado de Sônia estava ocupado pela mãe de outra criança. Mas havia algo naquele auditório de escola pública, com as cadeiras de plástico e o palco improvisado e as luzes que piscavam uma vez antes de estabilizar, que era completamente diferente de qualquer ambiente que ele havia ocupado nos últimos anos. Bruna cantou 3 músicas com o coral, mas havia um momento numa delas em que a voz dela saiu sozinha por 2 estrofes, enquanto o resto do grupo fazia base, e a voz de Bruna tinha a mesma qualidade que a voz de Sônia no banheiro do corredor, meses antes. Completamente presente, completamente honesta, sem nenhuma camada de performance entre o som e o sentimento. Rodrigo percebeu que estava com as mãos apoiadas nos joelhos com mais força do que o necessário, apenas quando relaxou os dedos durante o aplauso. Do outro lado da fileira, a mãe de Sônia havia cochilado durante a segunda música e acordado no aplauso com uma expressão confusa e depois feliz. E Sônia havia colocado a mão sobre a mão da mãe, com aquele gesto que não precisa de palavras, porque é mais velho do que as palavras. Rodrigo viu aquilo e olhou para o palco, e pela primeira vez em 4 anos, sentiu algo que não conseguia nomear em inglês, que não tinha entrada em nenhum glossário executivo que conhecia, que era simplesmente a sensação de estar no lugar certo, no momento certo, sem ter planejado nenhuma das 2 coisas. Outubro chegou em São Paulo com aquela ambiguidade climática que a cidade produz entre o fim do inverno e o início do calor. Dias que começavam frios e terminavam abafados, o céu oscilando entre o cinza compacto e aquele azul intenso que aparece depois da chuva, como uma promessa que a cidade raramente cumpre por mais de algumas horas. Rodrigo havia desenvolvido o hábito de abrir as janelas da cobertura pela manhã, o que nunca havia feito antes, porque o ar-condicionado era mais eficiente e eficiência era o critério pelo qual avaliava a maioria das escolhas domésticas.
Mas havia algo no ar de São Paulo em outubro, mesmo com a poluição e o barulho, que era diferente do ar circulado e filtrado e controlado do sistema de climatização. E ele havia descoberto essa diferença de forma acidental numa manhã em que a janela havia ficado entreaberta por descuido, e ele havia percebido o cheiro de chuva que estava chegando antes de perceber que a janela estava aberta. Sônia havia notado as janelas abertas na primeira semana sem comentar. Na segunda semana, havia deixado de fechar as janelas ao limpar os vidros, que era o procedimento padrão, e havia apenas limpado o interior dos caixilhos com mais atenção do que antes. Era o tipo de ajuste silencioso que ela fazia sem anunciar. A inteligência prática de quem entende os hábitos de um espaço antes de entender as razões deles. Rodrigo havia notado que ela havia notado, e nenhum dos dois havia dito nada sobre isso, que era uma forma de conversa que ele estava aprendendo a reconhecer. As conversas que aconteciam inteiramente em ações e que eram, descobria agora, frequentemente mais precisas do que as que aconteciam em palavras. Foi em outubro também que Rodrigo soube, por acidente, sobre o sapato. Sônia havia deixado a bolsa cair no corredor uma manhã, e ao abaixar para recolher o que havia saído, Rodrigo, que passava pela sala naquele momento, viu entre as coisas espalhadas um envelope amassado com o logotipo de uma loja de calçados popular, a nota fiscal dobrada dentro, e o tênis novo embrulhado em papel tissu e branco que ela havia comprado e ainda não havia estreado, guardando para uma ocasião que ela devia estar calculando internamente com aquela economia de quem sabe que o que chega e pode também ir. Era um tênis branco simples, o mesmo modelo do que já usava, o tipo que dura se você cuidar e que estraga se você não puder se dar ao luxo de poupar. Sônia havia recolhido tudo rapidamente, com aquele reflexo de quem não gosta de ser vista com as coisas espalhadas, e Rodrigo havia continuado caminhando sem pausar. Mas naquela noite, trabalhando num relatório de viabilidade que exigia atenção total, e que por isso mesmo não estava recebendo atenção total, ele pensou no tênis embrulhado em papel tissu e em Sônia guardando a nova compra para o momento certo, com aquela economia de gestos que as pessoas desenvolvem quando cada gasto foi pesado antes de acontecer. Havia algo naquilo que ele reconhecia de uma forma que o surpreendia, porque a sua relação com o dinheiro era oposta na forma, mas talvez não tão diferente na raiz. Ele também havia aprendido muito cedo a não desperdiçar, a calcular, a nunca gastar o que ainda podia estar rendendo. A diferença era que no caso dele o cálculo era uma escolha, e no caso de Sônia o cálculo era uma necessidade. E entre escolha e necessidade havia um abismo que o dinheiro criava e que o dinheiro raramente conseguia fechar sozinho. A mudança mais significativa em Rodrigo, aquela que ele levou mais tempo para reconhecer porque estava acontecendo na camada mais profunda, era na forma como encarava o tempo. Havia passado 14 anos tratando o tempo como recurso escasso a ser otimizado, o que era verdade de uma perspectiva, mas que havia produzido nele uma incapacidade quase total de estar presente em qualquer coisa que não tivesse retorno mensurável. Reuniões que não geravam decisão eram desperdício, conversas sem objetivo eram ruído, silêncio era apenas ausência de produtividade. Havia construído um calendário tão pleno de compromissos relevantes que não havia deixado espaço para nada que fosse apenas vida, e tinha chamado isso de disciplina, e se orgulhado disso por tanto tempo que havia confundido o orgulho com satisfação. Sônia não havia ensinado isso a ele de forma explícita, não havia dito nada que se parecesse com conselho ou lição, porque não era esse tipo de pessoa, e porque a relação entre eles não era essa. Mas havia algo na maneira como ela ocupava o tempo que era diferente de tudo que ele havia observado no ambiente executivo onde havia vivido por tanto tempo. Sônia nunca perdia um minuto que pudesse ser usado, isso era verdade. Mas havia uma qualidade na forma como ela usava cada minuto que não era eficiência, era presença.
Quando esfregava uma superfície, esfregava aquela superfície. Quando cantarolava, cantarolava aquela música. Quando falava sobre a mãe nos 15 minutos finais do turno, a mãe estava completamente ali na cozinha da cobertura. Não como um problema a ser gerenciado, mas como uma pessoa que ela amava e que estava mudando de formas que doíam e que ela estava acompanhando com tudo que tinha. Rodrigo havia começado a tentar fazer isso, a estar completamente numa coisa de cada vez. Era mais difícil do que qualquer habilidade técnica que havia desenvolvido na vida. Mais difícil do que aprender inglês ao mesmo tempo que fazia engenharia. Mais difícil do que entender modelagem financeira sem ter feito uma graduação em finanças. A mente dele havia sido treinada por décadas para processar múltiplas variáveis simultaneamente, e pedir a ela que ficasse inteira num único momento era como pedir a uma máquina de múltiplos processadores que usasse apenas um núcleo. Mas estava aprendendo. Devagar, com retrocessos, com dias em que abria o laptop durante o café e dias em que conseguia deixar o laptop fechado e ouvir Sônia descrever o episódio da mãe que havia acordado às 3 da manhã, convicta de que precisava ir buscar Sônia na escola, que ainda era criança no mapa mental daquele dia, e que havia ficado na janela por 40 minutos esperando uma filha de 47 anos que não cabia mais na lembrança que tinha dela. Em novembro, Bruna foi à cobertura pela primeira vez. Não havia sido planejado. Sônia havia trazido a filha para mostrar o trajeto de metrô que usaria quando começasse o estágio no ano seguinte. E o trajeto passava pela estação Consolação, que ficava a 10 minutos a pé do Caledônia, e Bruna havia pedido para ver o prédio de fora, apenas de fora, com aquela curiosidade de quem está tentando tornar real algo que até então era apenas um nome numa conversa. Rodrigo estava descendo para buscar documentos no carro quando as encontrou na calçada. Sônia com a bolsa de nylon e Bruna com a mochila de escola, as duas olhando para a fachada do prédio com aquela expressão específica de quem olha para um lugar que sabe que é de outro mundo, mas que de alguma forma tem a ver com a sua vida. Essa é a Bruna, Sônia disse, com aquele tom de mãe que é ao mesmo tempo apresentação e declaração de algo maior, de um orgulho que não precisa de adjetivos, porque está inteiro no som do nome. Bruna era alta como a mãe, com os olhos grandes e aquela expressão de quem avalia tudo com atenção antes de concluir qualquer coisa. O que Rodrigo reconheceu como uma qualidade rara em qualquer idade, mas especialmente rara em 16 anos. Ela o cumprimentou com firmeza, sem a deferência nervosa que a maioria das pessoas usava quando o conhecia no contexto profissional, mas também sem a falsa familiaridade de quem tenta compensar o intimidado, fingindo que não está. Era apenas uma pessoa cumprimentando outra pessoa, o que era mais sofisticado do que aparentava ser. Minha mãe diz que o senhor gosta muito de processos, Bruna disse, com aquela franqueza direta que Rodrigo havia notado na apresentação de coral, como se o filtro entre pensamento e fala fosse mais fino do que na maioria das pessoas. Rodrigo olhou para Sônia, que estava com uma expressão entre o susto e o riso contido. Sua mãe está certa, ele disse, mas estou aprendendo que processos sem pessoas são só burocracia. Bruna considerou isso com seriedade, como se fosse uma hipótese a ser verificada. É o que eu quero estudar, ela disse, como fazer as duas coisas funcionarem juntas. Então você vai ser melhor do que eu, Rodrigo disse, e não havia ironia nisso. Havia apenas a afirmação direta de alguém que aprendeu tarde demais para algumas coisas, mas ainda há tempo de outras, que reconhecer onde o outro é mais completo do que você não é diminuição, é inteligência. Eles não subiram naquele dia. Rodrigo buscou os documentos. Elas foram embora para São Mateus com o metrô lotado de final de tarde. E Rodrigo ficou na calçada por um momento depois que elas dobraram a esquina, olhando para a direção onde haviam desaparecido, com aquela sensação de que algo havia se encaixado no lugar. Não de forma dramática, não com o som específico que as reviravoltas têm nos filmes,
mas com a silenciosa inevitabilidade das coisas que sempre estiveram destinadas a se encaixar e que só precisavam de tempo e de duas pessoas dispostas a parar de fugir de si mesmas. Dezembro chegou com o calor úmido que São Paulo produz antes das chuvas de verão, aquele calor que gruda na pele e que torna tudo um pouco mais lento, um pouco mais humano, como se o clima forçasse uma desaceleração que a cidade normalmente recusa. A Cavalcante Engenharia fechou o ano com resultado 23% acima da meta, o que era objetivamente o melhor ano da história da empresa. E Rodrigo apresentou os números para o conselho numa reunião de dezembro com aquela frieza competente que os conselheiros esperavam. Mas quando o CFO comentou que o desempenho havia sido excepcional considerando a perda do contrato Vitório em junho, Rodrigo disse sem elaborar: às vezes, perder uma coisa abre espaço para perceber o que você estava deixando de ver. O CFO assentiu como se isso fosse uma metáfora de negócios. Rodrigo sabia que não era. Na última sexta-feira, antes do recesso de Natal, Sônia chegou com uma marmita. Não havia mencionado antes, não havia pedido permissão, havia simplesmente chegado com uma marmita de alumínio embrulhada num pano de prato floral e colocado na bancada da cozinha com a naturalidade de quem faz isso toda semana. Rodrigo olhou para a marmita quando chegou à cozinha para o café das 11. "O que é isso?" "Galinhada", Sônia disse. "Minha mãe fez ontem num dia bom. Quando ela está lúcida, ela ainda cozinha. É uma das coisas que ela não esqueceu. A Bruna disse que era a melhor galinhada que ela já comeu, mas a Bruna fala isso toda vez. Então, não sei se é verdade ou se é amor de filha." Rodrigo ficou olhando para a marmita. "Sua mãe cozinhou para mim." "Ela não sabe que é para o senhor", Sônia disse, com uma honestidade que não era cruel, era apenas precisa. "Ela sabe que sobrou e que eu ia trazer para alguém. Ela se lembra das coisas assim, as coisas gerais. Os rostos específicos às vezes somem." Rodrigo abriu a marmita. O cheiro da galinhada era daqueles cheiros que não tem equivalente em nenhum restaurante sofisticado, porque não é possível fabricar industrialmente a memória que certos aromas carregam: açafrão, louro, a gordura do frango que ficou no ponto certo, a cebolinha verde que foi colocada no final. Ele aqueceu no micro-ondas, serviu numa tigela porque a marmita era para viagem e não para a mesa, e comeu em pé na bancada porque era assim que comia quando não tinha reunião. E a galinhada era a coisa mais saborosa que havia comido em quanto tempo ele não sabia precisar. Não pela qualidade objetiva dos ingredientes, que eram simples, mas por aquela qualidade que a comida feita com atenção tem e que a comida produzida com eficiência nunca consegue replicar. Sônia estava terminando o corredor quando ele apareceu na porta com a tigela. "Diga para sua mãe que é a melhor galinhada que eu comi", ele disse, "e que não é amor de filho." Sônia riu. Era a primeira vez que ele ouvia o riso dela completo, não o riso contido que ela usava quando algo era engraçado, mas o contexto pedia moderação, mas o riso inteiro, que era mais grave do que a voz, e que durou apenas 3 segundos, mas que preencheu o corredor de uma forma que o silêncio jamais conseguiria. Rodrigo percebeu que estava sorrindo também, não o sorriso de reunião que ele distribuía estrategicamente, mas o sorriso que acontece antes que você decida sorrir, o tipo que não pede autorização. Ele voltou para a cozinha, terminou a galinhada, lavou a tigela e ficou alguns segundos com as mãos na borda da pia, olhando pela janela para o perfil dos prédios dos jardins, o calor de dezembro fazendo o ar vibrar levemente sobre os telhados, São Paulo pulsando com aquela energia indomável de quem não para nem em dezembro e que por isso mesmo quando para, quando há um momento de quietude genuína numa cozinha ou numa calçada ou numa escola pública com cadeiras de plástico, esse momento vale exatamente tanto quanto a cidade toda. E ali, naquela cozinha de quartzito negro e janelas abertas, para o calor de dezembro,
com a marmita da mãe de Sônia na bancada e o sorriso ainda no rosto, Rodrigo Cavalcante entendeu que a maior conta que havia fechado naquele ano não estava em nenhum relatório financeiro. Não eram os 85 milhões faturados, não eram os 23% acima da meta, não era o patrimônio de 150 milhões que continuava crescendo com a pontualidade de quem nunca para. Era outra coisa. Era a conta simples e impossível de uma mulher de 47 anos que havia carregado 18 horas de trabalho por dia durante anos e que ainda encontrava música para cantar sozinha num banheiro de corredor. Era o cálculo que ele havia feito meses atrás e que não fechava, e que agora fechava de uma forma diferente, não porque os números haviam mudado, mas porque ele havia entendido que algumas equações não se resolvem com mais variáveis, resolvem-se com a coragem de mudar o que você considera resultado. Rodrigo havia construído 150 milhões de reais na base da crença de que disciplina era a forma mais alta de respeito por si mesmo. E era verdade. Mas havia uma versão mais completa dessa verdade que ele havia levado 41 anos para alcançar, que era esta: disciplina sem humanidade é só solidão com agenda cheia, que às vezes a maior decisão de um CEO não vale 12 milhões de reais, que às vezes vale 45 minutos de silêncio ao lado de alguém que precisa descansar, vale uma xícara de café pedida como se fosse de sempre, vale uma caneta esferográfica azul numa manhã de junho, vale uma marmita de galinhada num dezembro de calor úmido. Que presença é uma forma de riqueza que não aparece em nenhum balanço e que por isso mesmo é a única que não pode ser auditada, não pode ser perdida num contrato que desmorona, não pode ser roubada por nenhum sócio minoritário que muda de ideia em reunião de última hora. E que, às vezes, a vida real de um apartamento não é feita de 280 metros quadrados de cimento polido e quartzito negro e silêncio perfeito. É feita do momento em que alguém dorme na sua poltrona de couro branco com o pano de microfibra ainda na mão. E você, em vez de discar, fecha o celular e fica olhando. E entende, 40 segundos depois, que aquilo é o começo de algo que nenhum processo jamais poderia ter planejado e que é exatamente por isso que vai durar.